caminho é apertado e o caminho é dolorido, mas é esse caminho que vai te levar a ter uma vida eterna e adentrar nas mansões celestiais. Quando eu olho para a palavra, eu vejo que esse homem, no seu ministério, então, ele precisou enfrentar várias situações, embora a Bíblia nos relata, quando nós olhamos para o início do nascimento da igreja, sabemos então que o seu ministério, a sua chamada, embora quando nós olhamos para os 12 apóstolos, quando nós olhamos para os 12 apóstolos, pastor Admiro, eu comecei a olhar para o perfil do apóstolo Paulo, eu comecei a olhar para esse homem, por que o Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor evangelizou ele, o próprio Senhor se manifestou para ele, porque nós sabemos que ele era um homem que ele tinha um preparo, ele era um homem que tinha a Torá, ele era um homem que tinha o Pentateuco, embora nós sabemos que ele falava 3 idiomas, hebraico, o aramaico e o grego, embora eu aprenda assim, quando eu me preparo, Deus então me chama, quando eu faço a vontade, Ele prepara o caminho, quando eu falo, eis-me aqui, Senhor, usa-me, apenas eu vou abrir a boca, Ele fala, fica tranquilo, é eu que vou te usar. O apóstolo Paulo ele estava se preparando, ele se preparou, ele fez a parte dele, e chegou o momento que Deus o chama a ele agora, aleluia, e chegou o momento que o Senhor fala assim, olha, agora eu vou mudar o seu trajeto, eu vou mudar os seus caminhos agora. Porém ele havia se preparado, embora naquele momento não tinha outra pessoa mais capacitada do que ele, irmãos, não. E a Bíblia diz que ele inicia, quando nós olhamos para Atos capítulo 13, nós encontramos a primeira viagem missionária. Mas o que me chama a atenção em Atos capítulo 13, a Bíblia menciona o nome de uma igreja, a igreja de Antioquia. E a Bíblia diz, enquanto os irmãos oravam, mediante ao Espírito Santo, a Bíblia diz que alguém falou assim, ei, separai-me Paulo e Barnabé para uma obra missionária, porque eu tenho algo para fazer com eles, e através da vida deles, igrejas serão implantadas. Aleluia! Quando nós olhamos para a vida, nós sabemos que é o Espírito Santo que marca o ministério dele. Quando eu olho para Jesus saindo das águas, sendo batizado por João Batista, eu olho o Espírito Santo repousando sobre forma corpórea de uma pomba, aleluia, marcando o ministério do Senhor Jesus Cristo. E quando é o Espírito Santo que marca, irmãos, pode ficar tranquilo o que acontece, aleluia. Quando é o Espírito Santo chama, fique tranquilo. Talvez você fale assim, Senhor, eu não tenho uma capacitação, eu não tenho um curso teológico. Ele fala, fique tranquilo, quem está te chamando sou eu. E quando eu chamo, eu me encarrego de preparar, eu me encarrego de te moldar, eu me encarrego de fazer tudo aquilo a qual que você ainda imagina que você não faz, mas é Ele que dá a sabedoria. E a Bíblia diz que eles iniciam a sua chamada. Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé, eles vão evangelizar. Que me chama a atenção a região da ilha de Chipre, a região da Galácia, elas são alcançadas pelo poder da palavra. Elas são, ou seja, beneficiadas pelo poder da palavra. Mas quando nós olhamos para ele, nós sabemos que ele pagava um certo preço. E quando você decide evangelizar alguém, fique tranquilo, vai ter um levante sobre a tua vida, vai ter um levante sobre a tua casa, mas fique tranquilo, aquele que habita dentro de vós é maior do que aquele que está lá no lado. E nós sabemos então que Atos capítulo 13, a primeira viagem, Atos 15, 36, a segunda viagem, se não fala a memória. E o Senhor estava direcionando eles, mas nós sabemos que eles precisavam de passar por algumas aflições. Eles precisaram enfrentar sérias situações difíceis. E quando, irmãos, nós estamos na dependência do Senhor, nós sabemos que
que as coisas não vão acontecer às vezes conforme nós queremos, mas vai acontecer conforme Ele quer. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava ainda sentindo a aflição, quando Ele estava sentindo a agonia, Ele fez a mesma oração por 3 vezes. Você sabe qual é a oração? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas que a sua vontade venha a permanecer sobre mim. E essas aflições, nós aprendemos que mediante essas aflições é que nós conseguimos alcançar aquilo que o Senhor tem projetado para nós. Mediante essa situação a qual eles estão passando, cada momento que passa, eles estavam se aproximando daquilo que o Senhor havia preparado para eles. Cada momento que eu passo, cada momento que você passa, se nós permanecer na presença do Senhor, manter a nossa vida em constante oração, fique tranquilo. Se está se levantando é porque a tua vitória está chegando aí, viu? Se o levante é contra a tua vida, fique tranquilo, contra a tua casa, contra a tua família, é porque Deus tem algo novo chegando para você. Mas a Bíblia não menciona que ele desistiu, não. A Bíblia não menciona que ele parou, não. Quanto mais perseguição, mais desejo de pregar a palavra. Aleluia. Quanto mais perseguição, mais desejo de evangelizar, pastor Admilton. Quanto mais perseguição, era o desejo maior de orar. Aleluia. Porque a Bíblia diz, irmãos, que eles levavam a vida de oração. Eles levavam a vida de jejum. Embora o porquê que Deus muda o trajeto. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Paulo, ele conhecia toda a Torá, ele estava nas sinagogas. E quando nós olhamos para os fariseus, eles tinham a palavra, eles oravam, eles jejuavam, sim. Mas a diferença é que Jesus ensinava, mas na autoridade do Espírito. A diferença é que quando o apóstolo Paulo ensinava era na autoridade do Espírito. É isso que nós temos que trazer para nós. Nós temos que meditar na palavra, crescer na graça e crescer no conhecimento. Mas quando nós olhamos, eu aprendo aqui, a graça tem que estar mais elevada, pastor Admilton. A graça tem que estar mais elevada do que o conhecimento. Se for assim, fique tranquilo, aonde você for, Deus vai realizar milagres. E a palavra diz para nós, no capítulo 28, o capítulo 28 está contextualizado no capítulo 27, porque se você ler o 27, você vai encontrar que eles estão entrando em um navio. Eles estão agora entrando em uma embarcação. Capítulo 27. E essa embarcação, o apóstolo Paulo, devido a ele ter dupla nacionalidade, ser um cidadão romano e judeu, foi utilizada como área de escape, para com que ele comparecesse perante a César e fosse ouvido em Roma. Mas o porquê que tudo isso aconteceu? Porque Deus tinha um propósito com ele em Roma. Deus tinha cartas para ser liberadas através dos punhos do apóstolo, e igrejas seriam edificadas pelas cartas que seriam escritas dentro das prisões ou na prisão domiciliar. Quando nós olhamos para as cartas das prisões, irmãos, nós temos 5 cartas: Filipenses, Filemão, Efésios, Colossenses, e a segunda e a última carta ao jovem pastor Timóteo da igreja de Éfeso. Mas porém Deus havia determinado que ele iria chegar. E quando Deus determina, irmão, fique tranquilo que nós iremos chegar. Aleluia. Se Deus determinou para você descanso, fique tranquilo,
Porque a Bíblia diz que Deus havia falado com o apóstolo Paulo que ele iria comparecer diante de César. Mas era necessário ele passar por situações adversas. Era necessário ele embarcar no navio. Era necessário ele enfrentar naufrágio. Era necessário eles ficarem 14 dias dentro de um navio. Era necessário para com que o propósito do Senhor viesse se cumprir na vida deles. Aleluia. E às vezes nós queremos questionar, como assim? Porque a Bíblia diz então, o apóstolo Paulo, o navio sai de Cesareia, costeando a Ásia, mas ali tinha um homem cheio da autoridade, cheio do Espírito e cheio da graça. Ali tinha alguém que fazia a diferença, irmãos. Aleluias! E eu creio que eu estou pregando aqui para uma igreja que ainda tem irmãos, ainda tem irmãs, ainda tem jovens que faz a diferença. E quando você faz a diferença, aleluia, aonde você entra, o ambiente muda. O ambiente é transformado, irmãos. Glória a Deus. Tudo é mudado pela presença daquele que decidiu caminhar na direção e no propósito do Senhor. Aleluia. Porque a Bíblia diz para nós a quantidade de homens que estava dentro desse navio. Eu não sei se os irmãos lembram, 276 pessoas a bordo. E mais à frente nós iremos ver, por amor a uma vida, essas 276 pessoas foram salvas e não perderam sequer um fio de cabelo. Você sabe o que Deus está falando aqui? Aleluia. Eu estou pregando para crentes, para pessoas que decidiram entrar no propósito com Deus. E o Senhor manda dizer para alguém: fique tranquilo, o inimigo não vai tocar sequer nem um fio de cabelo. Porque enquanto você está na minha casa, eu estou visitando lá a tua parentela lá. Enquanto você está me louvando, me adorando, eu estou entrando naquelas causas que é impossível, porque eu sou um Deus do impossível. Eu faço o impossível virar possível. Você já conseguiu compreender a dimensão, a autoridade, a onipotência, a onipresença desse Deus que você serve? Glória a Deus. É o mesmo Jesus, é o mesmo Deus que operou, aleluia. É o mesmo Jesus que se manifestou para eles naquele navio. É o mesmo Jesus que guardou eles naquela embarcação. É o mesmo Jesus que vai te guardar, que vai te livrar e que vai dar área de escada para crescer. Sabe nessa forma? Eu contemplo, irmãos, pela voz do Espírito Santo, Deus está concedendo área de escapes para vidas que está aqui, pastor Altair. Ai, alamandei, viagem. Ei, talvez o inimigo achou que você ia cair, para você entender, aleluia. Um texto que nós lemos, aleluias, fala que eles estavam esperando o apóstolo inchar e cair morto. Mas eles se cansaram de esperar, pastor Adilton. Oh, glória! Muitos vai ter que mudar de parecer, presbítero Altair, aleluia! Muitos vai ter que começar a mudar de parecer, pensando que você vai cair, pensando que o seu ministério vai parar. Não, não, não. O Senhor manda dizer para você: fique tranquilo, pode até ser picado pela víbora, mas se carregar lenha, vai permanecer de pé. Aleluia! Eu sinto uma autoridade aqui, aleluia. Eu sinto uma presença aqui, irmãos, é real. Tem vidas que estão tendo livramento de morte nesse exato momento. Ai, é noite de livramento de morte aqui, aleluia. O glórias continua glorificando, e a palavra diz para nós que eles entram no navio, e o navio sai
E ali estavam aqueles homens. Mas o apóstolo Paulo sabia que o Senhor havia falado com ele. Talvez aqueles que estavam junto com ele estavam pensando assim: nós vamos morrer no meio do caminho. Nós não iremos chegar em Roma. Mas ali tinha alguém que havia depositado a sua esperança e a sua fé somente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que ele fala: olhai somente para o autor e consumador da sua fé. Não tire os olhos dele. Não. Se está difícil, continue adorando e continue marchando. Se o vento está soprando, continue adorando. Se a prova é grande, continua glorificando. Fique tranquilo. Talvez alguém tenha passado dias difíceis, noite difícil, porque o texto fala que eles passaram 14 dias e 14 noites. Mas teve um dia que veio um novo amanhecer. Um dia novo, aleluia, algo novo. Deus havia determinado para eles. Tem algo novo chegando para alguém aqui nesta noite. Tem pessoas que estão sofrendo, aleluia. Só você e o Senhor e o Espírito Santo sabem o que você tem passado. E eu comecei a querer entrar nesse texto maravilhoso, imaginando a situação que ele se encontrava dentro daquele navio. 276 pessoas, 14 dias, irmãos. E a Bíblia diz que fazia dias que eles não viam o sol, eles não viam estrela, mas Paulo sentia a presença do Senhor dentro daquele navio. Aleluia! Ele falava assim: talvez eu não estou vendo o sol, talvez eu não veja a lua, talvez eu não veja as estrelas, mas o importante é a presença dele ser notória, o importante é a presença dele ser real, o importante é eu servir, adorar e glorificar o nome dele. E a Bíblia diz para nós então que essa embarcação, ela é soprada por um vento. Para você entender que nem todos os ventos é o adversário, irmãos. O Espírito Santo falou para mim, pastor Tinildo, nessa tarde: nem todos os ventos é o adversário. Não. Tem vento que é o próprio Senhor que levanta e faz soprar, sabe para quê? Para você se achegar e pegar o caminho e pegar a direção no rumo a qual Ele quer que você vai trilhar. Mas eu por que não falo isso? A Bíblia diz que eles haviam colocado um desejo no coração. Qual desejo? Eles falaram assim: nós chegamos a Fenícia, desembarcamos e vamos passar o inverno ali. Mas Deus havia projetado outro caminho para eles, irmãos. Aleluia! Você pode glorificar nesta noite? O homem falou assim: nós vamos chegar lá, vamos ali ancorar, vamos ficar por ali, vamos passar o inverno. Mas Deus falou assim: não, vocês não vão parar lá, vocês não vão ficar lá, porque eu tenho algo mais além para vocês. E se vocês não querem, fiquem tranquilos. Se for preciso eu levar um ventinho, eu levanto o vento, mas vocês vão onde eu quero. E a Bíblia diz, para finalizar, eu quero ficar 9 horas. A Bíblia diz que se levantou um vento chamado Euroatlão. Esse vento começou a soprar. Esse vento começou a soprar. E dá a entender que até então o comandante daquela embarcação, ele estava no controle. É ele que falava: nós vamos aqui, nós vamos ali. Mas a Bíblia diz que quando o vento se levantou, chegou um momento que eles não conseguiram mais manter a direção do navio. Sabe o que é isso? É o Senhor falou assim: agora sou eu que vou conduzir esse navio. Sou eu que vou conduzir essa embarcação. Sou eu que vou conduzir a sua casa. Sou eu que vou conduzir a sua família. Sou eu que vou conduzir o seu ministério. Mas é necessário o vento soprar. Tem crente que vai sair daqui nessa noite entendendo, aleluia. Você vai sair daqui entendendo o propósito que Deus tem contigo. Como assim? Quando o vento soprar,
você vai falar assim: eu estou entendendo o propósito que Deus tem comigo. Eu tenho colocado desejo no meu coração de ir ao lugar, de executar algo, mas o Senhor manda dizer para alguém: fique tranquilo, sou eu que decido, sou eu que determino, sou eu que dou a última palavra. E a última palavra dele é melhor. Ei, a decisão dele é melhor. Glória a Deus, aleluia. O que ele tem é melhor. Ele é onisciente, ele conhece o seu futuro. Aleluia. Talvez você não entenda a dimensão desse Deus que você serve, mas eu quero dizer para você: o que ele tem para você é bem melhor do que aquilo que você pensa. Aleluia. E a Bíblia diz então que o navio dá em duas correntes, para finalizar já. O navio chegou aonde o Senhor queria que ele chegasse. Aleluia. Você pode glorificar? Glória a Deus. Eu já posso contemplar aqui, pastor Adilton, alguns navios chegando aonde ele quer. Aleluia. Os presbíteros vão anotar ele. Eu já estou contemplando com meus olhos espirituais aqui, pastor Adilton, algumas embarcações mudando de direção, aleluia, mudando de rumo, aleluia, e pegando a direção que o Senhor tem para a sua vida. Talvez o menino falou assim: olha, a sua direção é essa, a sua rota é essa, o seu trajeto é esse, mas Deus me trouxe lá de Guaíra para falar para você: é noite que eu vou mudar a direção, é noite que eu vou mudar a rota, porque se você fosse na sua rota, grande seria a tua queda. Mas se você for na roda dele, você vai permanecer de pé. É de pé. É de pé que você vai permanecer. Aleluia. Mas a Bíblia diz, para finalizar, o navio se parte. A Bíblia diz que agora eles queriam executar os prisioneiros. Por amor a Paulo, o comandante falou assim: não vai ter culto fúnebre não, pastor. Vai ter culto de ações de graça. Por amor da vida de um homem, um carregador de lenha, um homem que queria manter a fogueira acesa, aleluia. A Bíblia diz que falou: não, aqueles que sabem nadar, comecem a nadar, pega os destroços do navio. Mas a Bíblia diz lá atrás que o Senhor falou para Paulo: fique tranquilo, é necessário que vocês vão dar em uma ilha. Aqui eles chegaram no propósito. Eles chegaram aonde o Senhor queria que eles chegassem. E não foi fácil para eles chegar, irmãos. Eu já libero a palavra, vou finalizar. Não é fácil para você chegar no propósito que Deus tem contigo. Não. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo os profetas, vejo discípulos. Não foi fácil para eles alcançar, mas valeu a pena eles alcançar. Aleluia. Oh, glória, eu quero dizer para você: a Bíblia diz que eles chegaram. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando eles chegam ali agora, era inverno, era frio, noite chuvosa. Mas o que me chama a atenção, os bárbaros acenderam uma fogueira, prepararam os gravetos e acenderam aquela fogueira ali. Estava frio. E a Bíblia diz que eles estão ali se aquecendo. E eles estavam tão intertidos. Imagina lá os bárbaros, 276 pessoas, são os bárbaros, mais algumas pessoas daquela ilha. Mas é interessante que eles estavam reunidos, os bárbaros acenderam fogo. Mas quando eu olho para a palavra, eu olho para o apóstolo Paulo, ele estava junto com os bárbaros, ele estava junto com aqueles que estavam na ilha, mas ele não deixou se levar pelas palavras negativas. Não. Ele não perdeu o foco, ele não perdeu o objetivo, ele não perdeu a direção, ele não perdeu a visão. Para você entender, para ficar mais claro, para mim finalizar a mensagem, eu creio que o apóstolo Paulo conversava com os bárbaros e olhava para a fogueira. Oh, glórias, acho que você não entendeu ainda. Ele conversava com os bárbaros, mas de olho na fogueira. Aleluia.
Ele trocava, ou seja, mensagens, mas de olho na fogueira, aleluia. Ele ouvia talvez eles, mas de olho na fogueira, aleluia. Eu aprendo aqui que nem tudo fez com que ele tirasse os olhos da fogueira, porque a Bíblia diz que ele se levantou e ele tomou uma atitude. Ele viu que o fogo estava se apagando, irmãos, mas de repente ele se levanta, ele sai e pega um fecho de gravetos, porque o desejo dele era manter o fogo aceso, aleluia. O desejo dele era que a fogueira não vinha se apagar, não. O desejo dele era colocar mais fogo, era colocar mais lenha, porque ele sabia assim: enquanto eu coloco lenha, a vibra sai, aleluia. Enquanto eu oro, a vibra tem que sair fora, aleluia. Enquanto eu jejum, a vibra tem que sair do casamento, do relacionamento, da chamada, do ministério, aleluia. O Senhor, o Espírito Santo chama a atenção de alguém aqui nesta noite, aleluia. É noite que você precisa colocar um pouquinho mais de lenha, que você vai presenciar a vibra saindo. Mas se você não colocar lenha, se não fosse o apóstolo levantando, colocando lenha, ela tinha permanecido. Resumindo, se fosse pelos bárbaros, ela tinha permanecido ali, pastor Edmund. Mas eu creio que nessa noite, aleluia, eu estou pregando para uma igreja que tem um desejo sim de buscar o Senhor ainda mais em oração. Se tem alguns irmãos aqui nesta noite que talvez o seu coração está entristecido, eu creio que você vai sair daqui alegre nesta noite. Eu creio que durante essa semana você vai falar assim: eu preciso colocar mais lenha, aleluia. Eu preciso ter uma vida ainda mais além de oração. Eu preciso meditar na palavra. Eu preciso jejuar. Eu preciso consagrar. Você sabe o que é isso? É colocar lenha na fogueira. Aleluia. Coloca de pé nessa noite, aleluia.